E aí, maldito, olha isso aqui. O que é algo inteligente? Provavelmente muitas pessoas já te indicaram coisas pra você, falando que não, vê isso aí, é inteligente e tal. E muitas vezes você vai ver e você olha, cadê a inteligência dessa merda? Nesse vídeo eu vou falar sobre um conceito básico de inteligência, do tipo, você é inteligente? Aí, na hora você já sacou mais ou menos o que eu quis dizer. É sobre esse conceito que eu vou tratar. Aqui tem um livro sobre inteligência múltipla. Não vou considerar ele, saca? Então, para explicar onde eu quero chegar, eu montei um gráfico aqui. Aqui são vários estágios de inteligência diferentes. Aqui é menor, vai crescendo, crescendo, até ficar maiorzona. Quando as pessoas atingem um certo patamar de inteligência, elas acreditam que o pensamento delas é o correto e que todos os estágios anteriores deveriam pensar como ela. Por exemplo, vamos considerar que o estágio 1 seja Teletubbies e o estágio 2 seja Crepúsculo. Para quem vê Crepúsculo, existe um certo conhecimento que é necessário, não é as criancinhas de Teletubbies que vão chegar lá e vão entender. Então, muitas vezes quem vê Crepúsculo acha tosco ver os bichinhos de Teletubbies correndo de um lado pro outro, rolando no chão, fazendo iiii, saca? O que é inteligente nisso? Aí se você pergunta pra quem vê Crepúsculo, o que é inteligente? Aí eles podem falar, ó, Crepúsculo tem amor, tem esse tipo de coisa, Teletubbies, vocês precisam crescer pra vocês entenderem isso. Resumindo, Crepúsculo vence Teletubbies. Então Chick Wink se fudeu. Mas pera aí, rapá, essa parada não para aqui não. Aí chega a galera do Harry Potter e fala, ô, Crepúsculo, vocês são muito burro. Pô, tá certo que nós dois trabalhamos sentimentos, mas tem muita diferença entre a gente. Enquanto vocês só olham de uma maneira básica, a gente já analisa isso de uma evolução temporal muito maior, nossos personagens são muito mais complexos, tem muito mais espécies diferentes, um mundo muito mais grande, enquanto que vocês têm só vampirinhos que ficam brilhando. Cai fora, chispa, vaza. E aí Harry Potter dá magia na bunda dos vampiros. Fudeu. Aí Harry Potter dançando de sunguinha na torre mais alta da cidade, aí chega a galera do Senhor dos Anéis. Sai fora, monstro. Nós aqui comanda. Eu sou o Gandalf. Eu sou o cara. Tá, os argumentos ficaram fracos. Mas vamos voltar pra cá. Se você comparar Senhor dos Anéis com Harry Potter, o Senhor dos Anéis, ele criou um continente inteiro, enquanto que o Harry Potter se resume tudo a uma escolinha, sabe? E tem muitas outras diferenças. Se você comparar, a complexidade daqui é muito maior, tem mais línguas, existem personagens que se sacrificam pelo bem de um todo, enquanto que aqui muitas vezes se resume ao bem-estar apenas do personagem, sem ligar pro resto. Tudo bem, o que eu falei não significa que o que esteja aqui seja melhor que o que esteja aqui. Para uma pessoa, o Teletubbies pode ser muito melhor que o Senhor dos Anéis. Mas onde eu quero chegar é o seguinte, que muitas vezes uma pessoa que está aqui se satisfaz com esse tipo de inteligência. Então muitas vezes ela não vai compreender ou sacar as grandes sacadas que tem dessas evoluções para cá. Eu coloquei de propósito todos esses exemplos aqui no gênero de ficção fantasia, saca? Porque para facilitar a comparação entre eles. Mas pode ser de qualquer área da nossa vida. Uou, yeah! Como eu sei que esses exemplos que eu acabei de dar não vai dar para muitas pessoas sacarem, eu vou partir para outra análise. Vamos lá! Isso daqui é uma barata. Oi, barata! Isso daqui não é uma aranha, isso daqui é uma vaca. Suponha. Isso daqui é uma pessoa. Esses três exemplos é o que eu vou usar para construir a lógica aqui. Então, nós estamos aqui no ponto de vista da vaca. Ela olha para a barata e vê. Barata, você é muito burro. Opa, uma pedra, vou lamber. Agora nós estamos no ponto de vista de uma pessoa. Ela vê a vaca lambendo uma pedra. O que ela pensa? Chega pra lá que eu quero lamber. Mas como nem todas as pessoas são iguais, vamos imaginar isso do ponto de vista de uma pessoa que tem pouco conhecimento, que vive no mato. Saca só, eu sou esse carinha olhando pra vaca. Uai, essa vaca é muito burra de ficar lambendo pedra. Todo mundo sabe que isso dá problema pro estômago. Agora nós estamos do ponto de vista desse segundo carinha aqui, que ele olha o primeiro que estava falando tudo errado. Ele chega lá, velho, você tá falando tudo errado, velho. Não é problema, é problema. Não é estômago, é estômago, sacou? Veja que esse carinha aqui tem mais inteligência que esse aqui. E o padrão de inteligência dele, por exemplo, é alguém que fala certo. Agora nós estamos no ponto de vista do terceiro carinha, que está aqui. Ele olha para o anterior e fala, velho, não seja tão duro com o caipira. Você sabe muito bem que ele não teve oportunidade de estudar como você teve. E na verdade, isso é porque a educação anda uma merda, e se dá uma merda é porque o nosso país anda escolhendo pessoas erradas. Você sabe em quem você está votando? Veja que do ponto de vista desse carinha aqui, inteligência é o seguinte, você sabe contextualizar as coisas. Ou seja, você chega numa situação e você sabe interpretar ela de um ponto de vista mais amplo do que o óbvio. Agora nós estamos no ponto de vista desse quarto carinha aqui. Ele olha para trás e vê que esse cara teve toda uma evolução intelectual que separa ele de todas as etapas anteriores. Ele reconhece isso no outro. Geralmente essas pessoas aqui são pessoas que estudam muito em determinadas áreas e nelas acabam ficando muito espertas, sabe? E acabam enxergando certas coisas que a maioria das pessoas, mesmo com muito estudo e contextualizando as coisas, não são capazes de perceber. E muitas vezes o que esse carinha aqui sabe chega a ser um conhecimento tão aprimorado que acaba quebrando paradigmas. Ou seja, acaba sendo justamente o contrário a que uma lógica de uma pessoa que estudou bastante sabe. Se, por exemplo, para essa pessoa aqui ela acha que o voto é um instrumento para ajudar a melhorar o mundo, para dar mais oportunidades para esses dois aqui,
Essa aqui pode pensar justamente o contrário. Ela pode achar que, inclusive, o voto é o próprio instrumento que mantém essas certas pessoas com menos estágio de inteligência. Veja que isso aqui é apenas exemplificativo. O que eu quero mostrar aqui é apenas uma evolução no nível de inteligência. Veja que essa crítica aqui refere-se a uma situação que caiu para o lado da política, mas a gente pode mostrar esse tipo de raciocínio em outras áreas. Por exemplo, por muito tempo a humanidade acreditou que o mundo era feito em 3D, tendo largura, altura e comprimento. Mas aí veio Einstein e falou justamente o contrário, ó. O tempo é uma outra dimensão, está ligada a isso aqui, sabe? Por isso que se fala tanto em distorção espaço-temporal, mas isso você vai perguntar para um físico, não é para mim. O que eu quero dizer é que, por exemplo, você pegando um Einstein da vida, por exemplo, ele olhando para os outros aqui, ele via os erros dos outros. Ele sabia que muitas vezes ele estava mais avançado em certos aspectos, justamente por ele considerar coisas que os outros não conseguiam ver. E isso não acabou com Einstein, porque hoje em dia já se descobriu que o nosso mundo tem muito mais dimensões que isso daqui. Oh, yeah! E onde eu quero chegar com isso? É que, na verdade, é o seguinte, certas pessoas em estágios anteriores, elas nunca conseguiriam entender uma lógica desse aqui sem passar por outros estágios. Na verdade, é como se fosse uma evolução. Esse aqui vai evoluir até chegar aqui, depois precisa de mais inteligência para chegar aqui e aqui, saca? Mas nunca uma pessoa com essa lógica aqui vai conseguir passar um conhecimento para esse aqui. A lógica de entendimento é diferente. Então, para entender essa lógica que eu falei, vamos analisar isso aqui de uma forma matemática. Por exemplo, para esse carinha aqui aprender o que esse aqui sabe na matemática, se esse aqui sabe multiplicar, esse aqui tem que aprender antes de somar. Somando, você pode multiplicar. E se você já sabe multiplicar, você já tem o requisito para aprender exponenciação. E se você já sabe exponenciação, o próximo passo seria o quê? Logaritmo. Veja que é uma evolução gradual. Isso acontece porque o pensamento humano ele consiste de metáforas. E metáforas é o seguinte, você precisa saber uma coisa básica antes e baseado nela você constrói um conhecimento para depois. Aí você consegue um segundo nível de metáfora. E a partir dele você pode conseguir um terceiro, um quarto. É como subir degrau. Ou seja, se o nível de metáforas vai subindo gradativamente, é como você subir degraus, um após o outro. É por isso mesmo que eu desenhei justamente esses degrauzinhos aqui. É uma metáfora para os próprios degraus da inteligência que vão aumentando. É por isso que quando há coisas muito inteligentes que são feitas por carinhas daqui, é difícil da maioria da população entender, porque a maioria está nesses estágios aqui. Observa por isso se a maioria da audiência dos programas de televisão, internet, não se vai justamente para coisas que não exigem tanta inteligência para conhecê-las. É por isso que quando você faz coisas baseadas em nonsense, sarcasmo, ironia, muitas pessoas simplesmente detestam. Mas detestam por quê? Porque elas não entendem. E elas não entendem porque a coisa não é esquisita. Mas muitas vezes porque o estágio de desenvolvimento delas intelectual é baixo. E elas não vão conseguir a sacada intelectual para entender o que o cara quis passar ou não quis passar com aquilo. O pior de tudo é que as pessoas são acomodadas. Porque muitas vezes elas estão no estágio de inteligência e ao invés de se esforçar, por exemplo, para melhorar o estágio de inteligência dela, não. Elas preferem muitas vezes se manter ali, mas criticar quem está atrás. Mas desde quando menosprezar o que os outros têm de pior torna alguém melhor? É justamente aí que surgem argumentos do tipo maldita inclusão digital, onde algumas pessoas que se julgam inteligentes acabam se vendo no mesmo ambiente que outras pessoas que acabam tendo menos inteligência explícita. Esse tipo de atitude preconceituosa é de pessoas de merda, porque elas não sabem conviver com as diferenças. E olha só o detalhe, muitas vezes mesmo com todo o conhecimento que essas pessoas possuem, elas não têm capacidade para adquirir uma coisa que até mesmo essas pessoas aqui podem possuir, que é o respeito. Oh, yeah! Então, para concluir o vídeo, eu vou deixar uma mensagem que eu aprendi com a dançarina de axé. O maior erro é julgar como inteligente só aqueles que pensam como você. O que é inteligente?